Olá, eu sou o pastor Flávio O'Neill e estou aqui para compartilhar uma palavra poderosa e extraordinária da parte do Espírito Santo com você, que me ouve e me acompanha neste momento. Hoje quero falar com você sobre como a fé de um homem comum pode levá-lo de um presente normal a um futuro sobrenatural, preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Quero falar com você sobre Abraão, um homem a quem Deus falou e pediu algo que para muitos seria impossível: sair da sua terra, deixar sua parentela, deixar o que era conhecido e caminhar em direção a uma terra que ele ainda não conhecia. Essa história está em Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante, e é uma história que nos ensina que a fé verdadeira nem sempre entende tudo, mas sempre obedece. Em um tempo em que todos pedimos garantias, explicações, contratos e seguranças, Abraão ouviu Deus e decidiu acreditar nele sem pedir nada em troca, sem perguntar como, sem perguntar quando e sem perguntar para onde. Simplesmente creu, simplesmente obedeceu e simplesmente avançou. E quando uma pessoa decide avançar em obediência, mesmo com medo e com perguntas internas, o céu começa a se mover a seu favor, porque Deus nunca deixa sozinho aquele que responde ao seu chamado. E a Bíblia nos mostra que Deus honra aqueles que creem nele dessa maneira. Deus honra aqueles que confiam em sua palavra, mesmo quando não tem provas visíveis. Abraão não tinha matas, não tinha referências, não tinha registros escritos, não tinha Bíblia, não tinha testemunhos prévios de outros que tivessem feito o mesmo caminho, mas tinha algo que mudou tudo. Ele tinha fé. Uma fé simples, uma fé genuína, uma fé que teve coragem de dar o primeiro passo sem ver o resultado final. E por causa dessa fé, Deus o abençoou de uma maneira extraordinária. Não só lhe deu uma terra, mas lhe deu uma promessa eterna, lhe deu descendência, lhe deu identidade e o chamou de pai da fé. Porque o Deus da Bíblia, meu amigo, minha amiga querida, é especialista em abençoar aqueles que creem nele, aqueles que confiam em suas promessas e decidem avançar, mesmo quando o caminho não está claro. Como seria bom se você e eu estivéssemos entre esse grupo de pessoas que acreditam no que Deus diz, que confiam no que Deus promete e que sabem que se Deus falou, Ele vai cumprir. Assim como Abraão avançou sem saber qual era a terra, sem saber como era, sem saber onde ficava, nós também podemos avançar em fé rumo ao propósito que Deus preparou para a nossa vida. Porque quando Deus nos chama, Ele não nos abandona no caminho. Quando Deus nos envia, Ele caminha conosco. Quando Deus promete, Ele cuida de cada detalhe do processo. A Escritura nos mostra que Deus cuidou de Abraão em cada etapa, o protegeu, o guiou, o prosperou e o sustentou até que a promessa começou a se cumprir. E mesmo nos momentos em que parecia que nada avançava, Deus continuava trabalhando em silêncio, formando o caráter e fortalecendo a fé do seu servo. E esse mesmo Deus é quem hoje cuida de você, da sua família e de tudo o que está em suas mãos. Por isso, quero te dizer isso com total convicção. Deus se agrada das pessoas que creem como Abraão, daqueles que matam a incredulidade e deixam a fé viver. Uma fé sem reservas, uma fé que não pede explicações, uma fé que se anima a avançar mesmo quando tudo parece incerto. Seria extraordinário que neste tempo você e eu decidíssemos fazer parte desse grupo, o grupo dos que creem, o grupo dos que confiam, o grupo dos que avançam mesmo sem garantias, com a certeza de que o mesmo Deus que chamou Abraão é o Deus que hoje nos chama. Vivemos em um tempo em que crer se tornou difícil, onde tudo é questionado e tudo é colocado em dúvida. Mas mesmo assim, podemos decidir crer em Deus, confiar em sua palavra e avançar, mesmo sem entender todo o processo. E mesmo quando o caminho parece longo e o processo difícil, Deus não abandona aqueles que creem, nem deixa no meio do caminho os que confiam nele. Porque a fé não se trata de entender tudo, mas de confiar enquanto caminhamos. De crer mesmo quando não vemos e de continuar avançando mesmo quando as forças parecem poucas, sabendo que Deus sustenta aqueles que decidem obedecê-lo, porque quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, Ele respalda sua palavra, e quando Deus envia, Ele mesmo se encarrega de nos levar até a terra prometida. Creia, avance e confie, porque aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Deixe-me orar por você.
Querido Pai, eu te peço por essa pessoa que me ouve e me acompanha neste momento, que o Senhor a abençoe de forma abundante, que aumente a sua fé para crer no impossível, para acreditar, meu Senhor, que o Senhor a levará até a terra prometida, até o milagre que ela tanto espera. Cura o corpo dela, prospera o seu caminho, fortalece-a e ajuda a viver a vida abundante que o Senhor preparou para ela, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus. Amém e amém.